Isso, pronto. Então, bem-vindo todos e todas e todes, como dizem, né? E, Josiane, que bom que você pôde estar aqui com a gente hoje, partilhando, né, esse momento bacana, né? Você é uma pessoa que é uma referência para nós enquanto psicomotricista, e principalmente também nesse campo, né, da psicomotricidade, que é um campo que ainda precisa se desenvolver mais aqui no Brasil, né? Uhum. É uma formação específica, né? Em, vou fechar aqui os microfones. Isso. É uma formação específica, né? Assim, de um trabalho que está no campo da psicomotricidade, mas que exige, né, uma formação específica para isso. E esse foi um dos nossos objetivos quando a gente pensou em te convidar para falar da psicomotricidade aquática, justamente porque eu acho que é um campo ainda que precisamos ampliar, né? Precisamos Sim. saber dos pressupostos teóricos, né? Que orientam a prática, entender melhor, né? Essa, Uhum. é, esse é um momento, né, que a Associação Brasileira de Psicomotricidade, o capítulo Bahia, vem promovendo, né, que é o café psicomotor. Esse já é o nosso sétimo café psicomotor, né? A gente começou isso em 2021. Já passaram por aqui vários profissionais no campo da psicomotricidade e nas áreas interdisciplinares, cada um falando um pouco, né, sobre o seu campo de conhecimento, e tem sido um espaço muito bacana de troca, de enriquecimento, né, de aquisição de conhecimento dos profissionais, né? Então, eu acho que é um espaço bem bacana. A Josiane Bueno, ela vai ter um tempo para expor, né, um pouco o trabalho dela, e no final nós vamos abrir para perguntas, para comentários, tá? É um espaço também de quem quiser, enfim, trocar com ela, saber mais sobre, né? Ela tem uma formação e nós aqui na Bahia não temos, né, ninguém que trabalha nesse campo da psicomotricidade, na psicomotricidade aquática. Então, quem sabe também Ai, né? as pessoas não se interessam, né? E podem fazer contato com você, né, Josiane? E, de repente, buscar uma formação, enfim, eu acho que esse é um momento de troca importante, né? Peço para vocês fecharem os microfones. Quem quiser falar, levanta a mãozinha, a gente vai dando a palavra, tá bom? E a gente vai ter esse momento de troca no final. Eu vou apresentar a Josiane, tá, Josiane? Vou falar aqui um Que pouco honra. do seu currículo, né? Antes até de te apresentar, vou me apresentar, né? Eu sou Maria Luísa Linguagiato, sou presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade do capítulo Bahia. Temos aqui também como membro, né, do Conselho Diretor a Alzira de Castro, que é vice-presidente. A Érica Andrade, que faz parte da comissão científica, tá? A Gabriela Andrade, que faz parte do conselho diretor na posição de tesoureira,
Quem mais da diretoria está aqui? Vê. A Glícia Santiago, né? Deve estar chegando aí, eu estou vendo aqui o nome dela. Ela é a segunda secretária. E a Bianca Lima, que deve estar chegando, que é a nossa primeira secretária. Então, esse é o grupo. E Kátia também, Isa. Kátia já está aí? Não, mas... Mas Kátia Hausmann, né, que também faz parte do conselho diretor, na posição da comissão científica, tá? Então, esse é o grupo que a gente vem gestando, né, esse capítulo. A cada ano a gente está buscando coisas, aprofundar coisas, a gente está com uma programação esse ano bem interessante. Ao final eu posso falar um pouco dessa programação, que ainda esse é o nosso segundo evento desse ano, né? Nós tivemos um primeiro, que foi o primeiro seminário com a Suzana Cabral, falando sobre a imagem do corpo, e hoje nós temos a Josiane, né, no Café Psicomotor, falando sobre a psicomotricidade aquática. Então, a Josiane Bueno é mestre em educação, especialista em exercício e saúde em educação especial, em neuropsicologia, em psicomotricidade, em desenvolvimento infantil, com formação profissional em psicomotricidade clínica, formação profissional em psicomotricidade relacional, formação em psicopedagogia. É psicomotricista titulada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, é formadora homologada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, da formação profissional em psicomotricidade educacional aquática e clínica desde 1998, é graduada em educação física e em psicologia. É autora de vários livros e tem uma vasta experiência, né, Justina, que você pode falar melhor, se apresentar também da forma como você desejar, né? E é diretora da empresa Água e Vida Centro de Psicomotricidade há 37 anos, com atuação nas áreas de planejamento estratégico e técnico. Faz parte do Conselho Consultivo da ABP, a Regional Sul, né, o capítulo Sul, e é palestrante internacional, consultora na área de educação inclusiva, psicomotricidade e desenvolvimento infantil. Então, Josiane, com você a palavra. Boa noite a todos. Eu quero começar falando da minha emoção, Maria Luísa e todo o grupo do Capítulo Bahia, porque da Associação Brasileira, porque para mim talvez esse seja um momento que me emociona mais, né? Poder estar aqui tem um significante muito importante no momento que a gente está na profissão, estar aqui falando de psicomotricidade aquática no lugar certo, que é a Associação Brasileira de Psicomotricidade, que é dentro vamos dizer assim, do representante dessa classe profissional que está nascendo enquanto direito, enquanto fato, né? A partir da regulamentação da lei. Então, isso são marcos que talvez não tenham muito significante para as pessoas, talvez como eu me sinto hoje e trago para vocês, porque isso é uma dimensão que me emociona muito, né? Quem me conhece aí de longa data e como titulada aí na BP desde 94 e desde lá militante pela Associação Brasileira e pela profissão, isso tem um significante muito importante, e poder falar da psicomotricidade aquática é apenas uma consequência, eu acredito que de uma dimensão de muitos braços, de muitas pessoas, de muito estudo, de muita ciência, que não foi sozinha. Na realidade, eu me sinto muito, além de honrada, muito... estou aqui muito emocionada e muito preocupada, agitada, as mãos geladas e começando a suar, no sentido de trazer
talvez o melhor de mim num momento que seja tão significante e tão marcante. E eu começo já trazendo essa reflexão e fiz, né, Maria Luísa, perguntei para Maria Luísa o que ela queria que eu falasse, ela disse, Josiane, você vai ter o seu tempo para falar e na hora que você vier, deixa, você escolhe, você sabe o que você vai dizer, e foi uma das coisas mais difíceis para mim, porque tentar trazer isso numa perspectiva que é um pouco da minha perspectiva de existência humana, da abordagem que eu sigo, da perspectiva da base epistemológica que sustenta a psicomotricidade, que tem uma base histórico-cultural, sobretudo, é assumir que a gente faz parte de um tempo histórico, é assumir que esse nosso tempo nessa vida não pode ser em vão. E eu acho que é poder, nesse momento, brindar quando a gente tem a oportunidade, e por isso nos emociona, de trazer para qualquer conferência que a gente faça, qualquer momento que as pessoas queiram nos ouvir, seja uma, seja 10, seja, não interessa, o melhor da gente, né? Então, eu demorei um pouquinho para conseguir sintetizar e eu montei um material, não sei se seria, eu penso que seria bem bacana, e trouxe um material para poder ser um norteador do meu pensamento. Eu montei uns slides, que são slides, na realidade, de muito mais de imagens, muito mais de fotografias mesmo, de materiais, de pessoas que me autorizaram, ou de pesquisas que a gente tem, do que propriamente escritos, para justamente tentar tocar nas pessoas de uma maneira que é exatamente trazer esse elemento aquático para dentro dessa dimensão, porque é sobre essa especificidade que eu vim falar aqui, né? Então, se vocês aceitarem e me permitirem, eu começo com essa explanação através desses slides para me ajudar. Eu estou sendo fiel aqui há um tempo, né? Gostaria e sou bastante disciplinada quanto a isso, para que a gente não perca o fio da meada, e eu também não, porque é muito fácil para a gente que tem uma demanda e uma necessidade, estamos aí militantes, a gente quer falar muito, né, Maria Luísa? A gente está aí, eu digo, quando é militante, eu quero dizer que a gente está envolvido, que a gente está fazendo parte. Hoje eu faço parte com muita honra da Comissão de Ética da BP, juntamente partilho isso com você, né, Maria Luísa, e com tantas outros psicomotricistas, e das comissões, e a gente, vamos dizer assim, segue com essa responsabilidade de assumir que aqui eu vou trazer uma parte mais científica, que é o que eu realmente é o meu grande pote de mel na minha vida, né? Mas isso não pode estar separado da realidade que a gente se envolve, né? Então, se vocês me permitem, eu vou colocar, né? Pode ser, né, Maria Luísa? Posso colocar, né? Já te liberei, pode dividir. Obrigada. As pessoas estão falando que o sinal está entrecortando ali, eu vi agora, mas para mim aqui tá bem, o meu está bem estável, não sei se mais alguém, 2 ou 3 pessoas, né? Para mim, estou escutando bem, não está cortando, talvez sejam essas variações mesmo, né, da internet de cada um, enfim. Eu tenho participado de algumas apresentações e eu vou deixar de modo aberto aqui, tá? Para poder me basear, porque nem sempre quando eu ponho no modo apresentação, eu vou precisar confirmar com vocês, às vezes eles não passam. Então, as primeiras eu vou passar o slide, e se você me disser que tá tudo, que ele está rodando, eu mantenho, senão eu passo para o modo com aquela parte do modo de apresentação dos slides reduzido, tá? Pode ser? Tá, Eu vou pode. passar próximo para vocês verem. Passou? Não passou. Tá vendo? Isso tem sido uma... Não passou de novo? Não, né? Não. Tá. Então, eu vou reduzir de novo, e se vocês permitem, eu vou fazer essa redução aqui assim, ó. Tem Uhum. acontecido muito no Zoom. Se vocês acharem que... Oi.
Alguém falou alguma coisa? Não, acho que foi só o microfone aberto, Josiane. Eu peço que quando as pessoas quiserem falar, levanta a mãozinha, tá bom? Pois. Foi o melhor dia da minha vida. Pensei ter achado. Então, na realidade, ficou possível assim? Acho que também, né? A gente consegue trazer dessa maneira, tudo bem? Consegue sim, tá bem claro. Uhum. Então, assim, hoje a psicomotricidade aquática, ela acabou virando uma bandeira do meu momento de vida em função exatamente da regulamentação da profissão, onde a gente passa a ter um corpus teórico, um corpus prático, um corpus de atuação, que nos diferencia como profissionais, e eu penso que a gente não pode mais deixar de falar disso, sobretudo quando a gente vem falar associando e não sempre na interlocução com as outras áreas, mas assumindo exatamente esse campo profissional. E foi um pouco motivada a isso que as minhas colocações aqui vão ser para tentar trazer, em função das perguntas que eu tenho tido, qual o tamanho da profundidade e por que é psicomotricidade aquática. Maria Luísa falou muito bem, quando começou, de que, na realidade, o que nos traz como a especificidade é porque a psicomotricidade aquática acontece, obviamente, no elemento água, né? Que não é um elemento do nosso cotidiano principal. A gente pode ter uma relação muito próxima com a água, mas nós vivemos num meio aéreo, né? Mas o campo da psicomotricidade enquanto psicomotricista, ele continua sendo o ponto principal, tanto que esse é um dos motivos que a formação que eu acabei buscando toda essa sustentação e passando por todos os critérios para que ela fosse homologada pela BP, e a gente vem seguindo, ela não é somente de psicomotricidade aquática, porque eu já gostaria de começar falando disso, porque justamente um psicomotricista, ele não é somente um profissional que vai atuar necessariamente ao longo da sua vida só na água. Ele pode escolher esse campo profissional, mas ele vai ser, acima de tudo, um psicomotricista. E a formação profissional, então, no meu entender, acaba tendo a responsabilidade de reconhecer de que existem algumas particularidades, que isso exige uma formação muito específica, mas que o psicomotricista, assim como em outras formações internacionais, como a gente sabe que acontece, por exemplo, no Chile, como acontece também na Argentina, estou pegando alguns exemplos aqui dos nossos latinos, eles entendem, inclusive, que quando no caso, por exemplo, da Argentina, que há o campo já de licenciatura, né? Quando eles terminam a sua formação, eles entendem que o psicomotricista, ele sai psicomotricista para todas as áreas. A grande diferença é que a gente está muito recentemente passando por esse processo que até agora, e continua por um certo tempo de transição, a gente necessita ter uma formação profissional específica para dar conta disso, né? Então, eu comecei já falando dessa problemática e me situar, porque é a partir desse lugar, que é a realidade desse momento presente, que eu gostaria de estar trazendo as minhas contribuições, tá? E essas contribuições me colocam numa outra posição, que saio da posição que estou aqui, que é Josiane, para uma posição que vira Bueno. Isso é muito diferente, muito complexo para a gente entender, porque a Bueno é a profissional que escreve, é a autora, é o que escreveu e que vem sendo estudado e superado e questionado e tornado público ao longo de algumas publicações. Eu acho que a gente sempre segue produzindo, eu trouxe algumas aqui para as pessoas terem uma certa noção de que essa é uma caminhada que eu tenho hoje muito... Eu demorei muito para eu me reconhecer mesmo como uma formadora e com a competência suficiente para poder compartilhar aqui com vocês, e aí eu os convido que vocês
leiam as coisas que estão sendo escritas sobre a psicomotricidade aquática para que a gente possa cada vez mais criar essa interlocução baseada nessas questões. Quando a Josiane vem aqui falar, ela vai falar muito mais do que está escrito nos livros, porque a gente está produzindo, né? A gente, enquanto profissional, faz realmente, e tendo esse compromisso de olhar para esse contexto da onde a gente se situa, acaba trazendo naturalmente, e isso faz parte de uma das minhas escolhas de vida, que é ser responsável e incidir sobre a minha realidade, sobre a realidade da minha existência, ao mesmo tempo que eu consigo usufruir dela, se eu conseguir, né? E isso me traz um pouco um marco teórico que eu me situo, que fica um pouco associado com o momento em que a gente vê a psicomotricidade tendo que estudar os fenômenos, mas a gente também precisa, e por isso eu falei do campo histórico-cultural, a gente precisa também usufruir desse momento que a gente habita, porque é o tempo que a gente tem nessa terra, né? Então, eu trabalho muito nessa responsabilidade aqui. E é sobre isso que eu quero muito que vocês troquem comigo. Então, eu comecei aqui fazendo algumas reflexões, se vocês me permitem, do tempo atual que a gente vive, e nada mais do que 2 imagens que trazem algumas questões. A dificuldade que a gente tem hoje e que eu me sinto um pouco fazendo exatamente o que aquele peixinho faz, ou que aquele nadador está fazendo ali, que é nadando contra a maré, né? A gente realmente, quando escolhe fazer algo que traz mudanças, que faz a transformação, a gente escolhe fazer isso. E eu acho que hoje, isso me acalma, não é só um problema, mas é uma possibilidade na minha vida, porque eu penso que a gente precisa estar atento de trabalhar, mas vivemos num momento muito de contradição, muito dialético, onde a impermanência está muito presente, né? As relações de afeto terceirizadas, o ritmo da vida não sendo respeitado, e o quanto isso vem sinalizando necessidades que tocam nesse corpo, que é o corpo psicomotor. Essa questão da preocupação de uma visão sintética e daí muito superficial, onde a coleta dessas informações acabam sendo muito superficiais, bem como se fosse a superfície da água, e esquece que tem todo um processo que precisa ser construído. A busca de trazer uma normose, né, que seria a busca da normalidade, né? O que é esse normal? Para que a gente busca isso? Porque hoje somos muito impactados com toda essa possibilidade de novidades e a contradição de que isso nos encanta. Estar aqui, por exemplo, online é uma delas, mas que nos causa ao mesmo tempo, uma necessidade de aprofundamento, mas um sentimento de impermanência. E a psicomotricidade aquática também faz parte desse processo, e foi nesse lugar que eu entendo que ela foi construída. Falando um pouquinho disso, eu já começo a falar um pouco da teoria, e praticamente esse vai ser são poucos os slides, que não tem como a gente não falar da psicomotricidade aquática se a gente não falar do sujeito. Esse sujeito que tem suas necessidades básicas constituídas desde o momento em que ele é colocado no mundo, né? E, a partir daí, ele, com seu corpo e com suas particularidades, ele precisa ser, na realidade, acolhido por esse mundo, pelas pessoas, pelas relações, que isso é o campo psicomotor. E não é diferente na psicomotricidade aquática. É preciso que todos nós tenhamos a condição de nos tornarmos pessoa, como o Vallon fala, né? Que isso começa com a criança, mas o que nos constitui como pessoa, né? O que ressoa dentro da gente, que é o que a gente age de forma motora e se move, mas que dá ressonância e que impacta na parte afetiva e na parte cognitiva, as partes cognitivas, que às vezes é o que a gente está fazendo aqui, mas que ressoa e toca na gente na parte afetiva e motora, né? Ele fala muito disso. As questões
afetivas que tanto nos impactam, às vezes, através de uma tela, e é o que eu vou tentar fazer isso, mas que ressoa no motor e também no cognitivo, e que tudo isso constitui um quarto elemento que ele diz que é a pessoa. Nós somos o fruto desse conjunto que o tempo todo está sendo desafiado. E precisamos entender o lugar que a gente ocupa nessas relações, a forma da gente interagir sobre os eixos de relação que a psicomotricidade se apropria como campo, a relação com o outro, com o espaço, com o objeto e consigo mesmo, né? E aí, eu trago aqui algumas dimensões que não é possível a gente fazer isso se a gente não entender o desenvolvimento humano, que é por onde eu estudei, e também não deixar de olhar de que para a gente trabalhar por exemplo, com o campo da clínica, ou com a gente precisa trabalhar com a compreensão dos processos de aprender e como que a gente vai aumentar as potencialidades ao mesmo tempo que esse corpo desse sujeito psicomotor vai acontecendo. Somado a tudo isso, a gente não pode deixar a experiência histórica dessa criança, desse adulto, desse idoso que chega para a gente e que vem a partir do que ele viveu na sua vida ou está vivendo, e que a gente vai engramando e reengramando à medida que vamos sendo tocados por essas relações. E no meio disso tudo vem a água. Campar diz que a água traz esse espaço pluridimensional, que traz um pouco esse outro, esse espaço, esse objeto e esse meio. E eu pensei, então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a água para vocês. E aí eu trago esse ambiente aquático para vocês, onde eu trago algumas imagens, espero que toque a vocês. Por que isso? Porque nas suas diferentes dimensões, esse ambiente aquático, ele tem suas particularidades. Ele é uma água de beber, ele é uma água de molhar, ele é uma água de brincar. Por quê? Porque ele tem na sua dimensão física algumas características muito específicas que tornam ele um quarto elemento. Ele tem uma densidade própria, ele tem uma hidrodinâmica, quando a gente entra dentro do elemento água, a gente sente o nosso corpo mais leve. Quanto mais a gente se mobiliza a brigar com essa água, porque é a gente que escolhe se ela vai ser uma água boa ou má para a gente, vai depender do que esse corpo vai manifestar nessa água, e eu posso bater para gerar prazer, mas eu também posso brigar com a água para tentar chegar num outro ponto, porque eu estou precisando lidar com essa dimensão, e quanto mais a gente brinca com ela, mais ela vai ficando pesada, justamente porque ela tem uma densidade. Então, essa água traz particularidades nessa dimensão física, na relação com o meio, com os objetos e com a gente mesmo, que precisam ser compreendidas e vividas. Também essa água, eu estou indo muito rápido ou vocês acham que está bom assim esse raciocínio? Tá bom? Acho que sim, Josiane, tá bacana. Tá bom. Prestem um pouco de atenção, então eu peço que essas imagens são para facilitar, e eu quero mais uma vez falar que muitas delas são da minha experiência e fotos originais, mas que eu tenho autorização, termo de consentimento para colocar aqui. Mas eu falando desse ambiente, água, além da dimensão física, ele tem uma dimensão evolutiva, né? Essa água, da onde a gente surge, que faz parte do útero materno, da onde essa água, à medida que a gente se coloca no contato com o nosso meio, ela se torna um elemento que nos constitui, nós não vivemos sem a água, mas que, ao mesmo tempo, na hora que a gente entra nas relações com esse meio, ela nos traz engramas, memórias afetivas muito específicas, onde existe, se a água é boa, uma água quentinha, um contato, uma especificidade que precisa ser compreendida para que essas relações psicomotoras, que são tão sérias dentro do campo da nossa profissão, precisam ser compreendidas. A terceira dimensão seria a mais importante para mim, que é a possibilidade da gente entender a dimensão simbólica, quando a gente entende que essa água, onde a gente pode brincar, quando ela é boa, quando a gente consegue entender que a gente pode torná-la um ambiente de acolhimento, ela também é um espaço que nos recebe,
que nos toca no campo mais emocional e mais arcaico, ao mesmo tempo que pode muitas vezes favorecer o contato com o inconsciente e nos traz ao mesmo tempo a dualidade entre ela poder ser boa ou má e qual a relação que é agradável e desagradável, porque existem relações desagradáveis. A água, muitas vezes gelada, que é num ambiente frio, ela não é agradável. A água suja, a água que passa, que não tem limpeza, ela não é agradável, ela traz doença. A água que, na realidade, muitas vezes entra pelos orifícios das nossas partes, porque outro componente é a gente respirar e pulsar com a vida, ela precisa ser aprendida, porque senão ela se torna desagradável. Entrar uma água no nariz não tem coisa mais dolorosa, ela causa dor, ela causa incômodo. Então, nós temos que entender um pouquinho essa dimensão do que a água significa à medida que nós vamos entrando em relação com ela. E eu trago um quarto elemento aí, que muito influenciado por André Lapierre, que foi um dos meus formadores, né? Sobre o caráter feminino dessa água, né? Porque quando a gente entra na água boa, essa água, ela nos envolve, ela nos envelopa, ela não pede licença e não tem como você não estar envelopado por ela. Ela pode nos pressionar e nos causar um sufoco, ou ela pode nos causar um prazer. Vai depender muito das outras relações, onde o psicomotricista é o grande maestro que vai permitir que essas transformações possam acontecer e essas dimensões possam aparecer. Isso vem tornando a psicomotricidade aquática um elemento muito específico, onde a água pode ser mediador, onde a água pode ser meio, onde a água pode ser a própria ação, onde a água pode ser esse objeto. Esses estudos necessitam de uma busca muito mais específica, porque ele é um elemento físico, mas ele também é um elemento simbólico. Bom, da onde vem tudo isso, né? A primeira trajetória, para quem conhece, eu coloco ali um pouco o campo teórico, é porque dentro dos estudos das categorias psicomotoras, eu venho desenvolvendo desde 98 a minha preocupação de entender de que toda essa história que a psicomotricidade vem se formatando, ela vem por essas categorias que o tempo todo estão inseridas dentro do nosso campo profissional. Nós temos essas categorias intrínsecas nesses modos de relação, com o meio, com o espaço, com o objeto e consigo mesmo, e que, de alguma forma, dentro do campo do conhecimento, eu venho fundamentando isso, que ele se divide em conceitos estruturais, globais e perceptivos, e eu não vou entrar aqui, não é possível fazer isso, mas a intenção é mostrar que existe... Nós, enquanto organização psicomotora, passamos por um processo também, e que esses elementos e essas categorias são tanto funcionais como relacionais. Por que eu estou falando isso? Porque eu já escrevi durante um tempo da minha vida, e Bueno já escreveu, que se dividia em funcionais e relacionais. Isso não é verdade. Todos os nossas formas de relacionar, e na água não é diferente, são ao mesmo tempo funcionais e também relacionais. Então, esse campo que nos dá sustentação teórica precisa ser estudado dentro do campo da psicomotricidade aquática, assim como no campo no solo. Pois bem, assim que eu passo tudo isso, eu trago o ponto de que o grande desafio que nós temos, então, é integrar, fazer essa integração psicomotora, de forma que a gente consiga, e acabei trazendo uma citação do livro de 2013 para vocês, onde em algum momento, eu não sei como ela conseguiu, porque hoje eu já não acredito que a Bueno é a Josiane, às vezes isso é muito complicado para a gente que escreve. Eu escrevi alguma coisa nesse sentido, dizendo exatamente isso, que a integração psicomotora precisa contemplar atividades que incidam nesse tônus, nas apropriações das nossas sensações e nossas percepções no mundo, nos nossos padrões motores, promovendo essas linguagens que são do nosso corpo, para construir esse espaço que seja afetivo, que seja corporal e que seja de relação, mas que permita essas possibilidades da gente seguir investindo de forma
que a gente se sinta totalizado para construir essas bases, né, que gerem a nossa autonomia. Nossa, isso é muito complexo, né? É muito difícil a gente se tornar um corpo psicomotor. E nesse ambiente água, muitas vezes isso acontece de forma muito rápida, porque alguns elementos a água nos favorece e a gente precisa entender qual é o nosso papel dentro desses processos. Pois bem, à medida que eu fui estudando tudo isso, eu trago para cá uma base do que eu entendo por desenvolvimento neuropsicomotor e trago uma contribuição da Núria Frank, onde ela traz qual é o conceito dela de desenvolvimento, né? Onde ela diz que o desenvolvimento neuropsicomotor ele tem uma natureza dinâmica, ou seja, está sempre em transformação, precisa ser significativa, porque as experiências e o vivido da gente precisam acontecer e trazer resultado para a gente, e que eles se manifestam de forma orgânica, quando eu suo minhas mãos, de forma física, quando eu preciso me movimentar, de forma psíquica, porque aquilo me toca. Para quê? Para que a gente possa se relacionar, se comunicar, se adaptar com o meio e produzir isso num outro grau das funções corticais superiores, que é o quê? A forma cognitiva de pensar e conseguir transformar isso em algo que faça uma transformação. Eu acho essa citação da Núria Frank fantástica, porque é ela que fala do que eu entendo como desenvolvimento. Então, esses são marcos muito importantes que constituem um pouco esse universo que eu quero trazer para vocês bem rapidamente, e eu estou aqui vindo. Um segundo é um mapa adaptado aqui, que eu já começo, que se baseia em Bronfenbrenner. Uri Bronfenbrenner é um estudioso russo que fala sobre as dimensões, fala de uma série de questões, mas que traz um pouco essa visão bioecológica ou sistêmica, em que a gente faz parte de vários sistemas e que nesses sistemas amarelinho, vermelhinho, branco e o verde, pensem que são sistemas de um microsistema, um mesosistema, um macrosistema e um exosistema, e que muitas coisas que acontecem ao longo do desenvolvimento, e às vezes muito distantes da gente, como a condição socioeconômica, que é o do verdinho ali, podem impactar o nosso desenvolvimento, que podem impactar as nossas relações, e que a gente, quando trabalha na visão psicomotora e no meio aquático, que é o que a gente vai entrar, a gente precisa entender o que está virando, muitas vezes, das relações que estão em amarelinho, que eu coloquei aqui como um desenvolvimento esperado, elas muitas vezes se transformam, às vezes, no exossistema, porque essas relações, elas não estão sendo olhadas. Muitas vezes, a relação familiar vira um microsistema, porque algo aconteceu naquele microsistema, e se a gente não olhar para esse primeiro eixo de relação, os outros não vão acontecer. Esse processo, ele flui à medida que a gente vai encontrando focos de relação. Eu não posso, eu estou trazendo esse slide aqui, produzido e escrito já por mim em alguns artigos, para tentar trazer para vocês um pouco, e agora eu gostaria que a gente continuasse trazendo, mas a partir de um vídeo que eu tomei como colado, não é meu, é um vídeo de uma escola de natação do Rio de Janeiro que adotou a psicomotricidade aquática como... Eu só vou tirar o som, só um pouquinho. Só um pouquinho. Adotou a psicomotricidade aquática como uma base epistemológica desse conteúdo, e eu gostaria que vocês vissem que essas relações e tudo isso que eu falo, quando a gente está no meio aquático e quando a gente cria oportunidades de relação, e essas relações são das necessidades primitivas que passam por essa família, nos mostram que essa criança, à medida que ela vai se relacionando, ela vai entrando em relação com essas emoções, com essas experiências que vão lhe constituindo enquanto sujeito, e que somente através dessas possibilidades que se dão, através de momentos que precisam superar
os momentos de desprazer, mas que tem um desprazer somado ao prazer, mas que é o prazer que tem que priorizar, que vão trazendo ao longo da nossa vida marcas corporais que começam pelo contato, que vão se expandindo pouco a pouco, através dos objetos, através do meio, e aquilo que era água vai virando um elemento onde eu posso pegar alguma coisa que boia sobre ela, e essa água que era meio vai virando o espaço e vai virando o elemento mediador. Esses elementos vão ampliando e aumentando as formas de relação, e já não é mais para um, é mais para dois, é mais para três, e eu vou ampliando ao mesmo tempo em que eu vou me desenvolvendo as minhas formas de relação, eu vou aprendendo que existem regras e que coisas nem sempre, coisas boas e ruins, e que se eu tiver que encontrar o meu desejo, eu vou ter que achar uma estratégia para ir em busca dele, e que nem sempre é possível, e muitas vezes eu vou ter que vencer algumas questões, e que essas possibilidades, elas podem ser prazerosas, mas que renovam novamente experiências muito únicas, que trazem essas possibilidades, essas mobilidades de encontro. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. E por que, na realidade, nesse pequeno vídeo que eu estou trazendo, eu trago umas cenas de bebês? Porque tudo começa na constituição desse sujeito que ele começa com as suas marcas iniciais do bebê, e à medida que ele vai se constituindo, ele vai carregar para dentro das suas experiências todas essas marcas. E que aqui, ó, aquilo que eu trouxe naquele slide inicial, ele se baseia aqui nesse slide ao lado, que eu coloco, faço uma pequena ousadia de pegar esse bebezinho aqui, tirar ele nessa dimensão que a gente entendeu, eu espero que sim, coloque ele na evidência e que tudo que acontece nesse corpinho psicomotor que se relaciona, acontece também numa dimensão de um micro, meso, macro e exossistema que se dá numa organização psicomotora interna, que precisa ser respeitada. E que aqui eu trago, que é uma parte dos estudos que eu venho fazendo e coloquei ali, de uma organização psicomotora tônica, depois para uma sensório, depois para uma cognitivo, e ia chegar numa dimensão simbólica, que vão se somando ao longo do tempo. Essa constituição, ela depende de muitas relações, ela depende de muitos contatos que esse corpo precisa se manifestar. Então, me vem a pergunta que vocês podem estar fazendo, mas então, José, o que é psicomotricidade aquática? Psicomotricidade aquática não é aplicação de atividades na água, não são atividades psicomotoras na água somente, é muito mais que isso. E aqui eu trago o conceito que a gente publicou e vem discutindo o tempo todo. Estimulação das potencialidades do sujeito, e porque é sujeito, porque ele é único, na sua especificidade, na sua identidade, utilizando a água como meio de ação mais global, por intermédio do movimento e das relações desse sujeito com o espaço, com o objeto, com o outro e consigo mesmo. Se a gente não misturar tudo isso na panelinha, a gente não está falando de psicomotricidade aquática, a gente pode estar falando de natação infantil, aplicando recursos da psicomotricidade, sim. A gente pode estar falando de psicomotricidade aplicada na água, a gente pode estar falando de outras questões, mas não é de psicomotricidade aquática, que é o nosso campo profissional enquanto psicomotricista. Porque nesse lugar, o que o sujeito traz para o espaço aquático torna-se o seu espaço psicomotor, e é desse olhar que o psicomotricista precisa entender. É dessa dimensão que eu estou querendo trazer para cá. Pois bem, as experiências que essa criança, seja na educação, como a gente viu, como aqui alguns exemplos na clínica, precisa acontecer tudo ao mesmo tempo. A história dessa pessoa, as experiências, a sua emoção, a sua sensorialidade, são colocadas nas relações, e tudo isso precisa acontecer e ser compreendida pelo psicomotricista para que se torne esse contexto da psicomotricidade aquática. Então, nós temos que trazer para cá, e eu vou diminuir um pouquinho, aquela criança ali que a gente falou naquele vídeo,
que a gente carrega ao longo da nossa vida e até a hora que a gente morre, né? A nossa criança interior, que tem uma caixinha das emoções, onde os vínculos, a aceitação de si, o reconhecimento dos nossos estados prazerosos e desprazerosos, que são construídos nesse corpo através das sensações, são integradas através das relações, vão nos permitindo entender o que a gente sente e como a gente sente. Isso num universo de desenvolvimento, mas que vai um pouquinho mais além. À medida que a gente vai entendendo esse campo, a gente vai entrando num espaço sensório-motor, onde as experiências e a relação acaba sendo fundante para que construa essas possibilidades, esses comportamentos, essas descobertas de interação com o meio, com as pessoas, e que isso precisa ser construído, organizado, para que a gente continue sendo esse sujeito que tem essa criança interior, esse lugar dentro do seu corpo. Uma segunda caixinha, a gente trabalha, que é a forma com que a gente vai se apropriando disso e transformando isso no que a gente entende como nosso vocabulário psicomotor, o que a gente sabe, como a gente sabe, que é onde as práticas psicomotoras, e daí a psicomotricidade aquática, constroem a autoconsciência, a possibilidade do ser ao fazer, as estratégias e tarefas que vão sendo permitidas ao longo dos desafios das relações, que vão transformando essas sensações em percepção, e a gente vai criando uma compreensão que vai sendo integrada nesse sujeito que sente, que pensa, que traz esse sentimento através das nossas atitudes. E isso, junto com as relações, vão sendo ampliadas nas relações com o outro, com os outros, com o meio, e permitindo as comunicações. Essa complexidade que eu trago aqui é um pouco das teorias que a psicomotricidade aquática se baseou. Teoria da complexidade, os estudos dentro de um campo que tem um atravessamento da psicanálise, mas que também traz um campo da abordagem da neuropsicologia, porque minha formação também exigiu tudo isso. E aí, quando a gente cai no campo do fazer e do agir, e a gente percebe que isso tanto faz se é criança ou se é adulto, a gente começa a analisar, filtrar e integrar essas sensações, associando, enriquecendo e refinando, e tudo isso ao mesmo tempo que o adulto sente e percebe-se e se organiza e se olha e se vê através desse mesmo meio, e sendo esse meio o espaço de relação mais global, por onde todas essas relações são possíveis, e o psicomotricista aquático tem esses elementos muito próximos, né? Então, aqui isso foi de uma experiência que a gente fez, de uma vivência em Fortaleza, e aqui eu trago mais uma outra dimensão, que é de uma criança com autismo, em que as relações não são diferentes. As mesmas sensações, essa criança vai analisando, vai descobrindo os objetos, vai integrando, vai associando, e ela continua sendo capaz de entender onde está o seu corpo, de que forma ela vence, porque ela deseja, porque ela escolhe o que ela quer fazer. Esses processos precisam ser compreendidos por um psicomotricista que precisa significar todo esse processo. Aqui eu tenho a gratidão pela Ariadna Pereira, que me emprestou o seu vídeo, é uma das psicomotricistas hoje que faz parte do capítulo Centro-Oeste, que é uma psicomotricista aquática, e agradeço a ela pelo vídeo. Muito bem. Todo esse contexto acontece na água e no solo, mas que esse sujeito que precisa se constituir através desses níveis de organização necessita seguir ampliando as suas relações com os objetos, com o outro, com o espaço. E através de um tempo, que também é um tempo que se ocupa ou não o espaço nessa vida, esse sujeito ele vai ampliando essas relações, onde o espaço e o tempo constituem esse sujeito num primeiro tempo, que eu entendo como um tempo educativo, seja ele no campo clínico ou não, é preciso se constituir enquanto sujeito, para que a gente possa ampliar essas relações.
e que, de forma invertida, quando a gente resolve trabalhar na clínica, é a partir dos objetos do outro que a gente vai resgatar aquilo que não foi possível até ali, que é a constituição de si. O caminho acaba sendo uma inversão. Isso é uma pequena reflexão que eu trago aqui, mas que de uma forma bastante reducionista, mas para trazer de que a psicomotricidade aquática traz esse elemento, essa visão de trazer esse sujeito enquanto eu, que é uma das questões mais fragmentadas que nós temos nessa vida, e porque é fragmentada, ela pode ser vivida como total em cada pequena experiência. A gente precisa estar focado nesse sujeito que tem o seu eu constituído. Pois bem, aqui eu contei um pouquinho do que a gente tenta trazer como reflexão atual, e aí a gente trabalha com a formação do psicomotricista aquático para que a gente possa ensinar ou tentar ajudar para que a gente consiga, através desse meio aquático, que ele possa transpor para o solo, entender através do brincar, através das aberturas que eles nos dão, a compreensão do que é essa totalidade dessa ausência através da ação, do simbolismo do corpo, de como ele joga e comunica, sua linguagem corporal, para que ele possa entender isso depois no sujeito que ele interage dentro da água. Aqui eu trago, então, mais um vídeo dessas experiências que acabam sendo muito ricas enquanto na interação com os objetos e com os materiais, que não se trata de uma aplicação apenas, mas de uma compreensão que eu dependo de um grupo transversal que possa me ajudar e que não seja sozinho, para que eu possa viver experiências que podem ser muito sutis, que possam ser de encontros, muitas vezes, com muitas pessoas ou poucas pessoas, onde o seu eu está ali e que cada um tem que encontrar essas relações para onde tudo começa para que eu possa atuar como profissional. Esse é o maior desafio que eu resolvi ousar entrar no campo das formações profissionais, para incentivar, e o que me fez escolher isso? Estimular que os profissionais psicomotricistas aquáticos entendessem que a sua ação depende de uma reflexão, que eles precisam encontrar esse lugar e que seja o grande incentivo para que eles possam trabalhar com a psicomotricidade aquática e utilizá-la como um elemento transformador do sujeito através da expressividade psicomotora. Esse aqui foi o mote gerador para hoje a gente ter uma formação profissional dentro da psicomotricidade aquática. Essa formação que, como eu falei, ela não é... A gente acabou, por conta do momento histórico, dividindo ela. Começou, primeiro ela tinha 540 horas, começou em 1998, onde a gente fez todo o tripé de formação teórico, prático e didático dentro da Associação Brasileira, apresentando todas as linhas epistemológicas, a base prática, a base de avaliação, e a gente foi iniciando esse trabalho. Hoje já são, então, 25 anos aí, ao longo de grandes parceiros que estão comigo desde o início nessa formação, como é a Vera Carvalho, que estava agora há pouco aqui, como é o Fabiano Berner, que fazem parte desse grupo de corpo docente, e tantos outros que participam como participantes desse contexto. E que hoje, por uma questão de momento da profissão, a gente tem ela sendo transformada de presencial para semipresencial, porque a gente entende e reconhece que nem tudo é possível de atingir tantos horizontes se a gente ficar só no presencial. Esse Brasil precisa de mais psicomotricistas aquáticos, mas que a gente começa com a formatação, porque precisamos ter profissionais que sejam reconhecidos pela nossa profissão, através de uma parceria com uma faculdade que tem alguns polos no Brasil e que a gente está fazendo as primeiras inserções em novos polos do primeiro
tempo, vamos dizer assim, desse campo profissional, respeitando o tripé, e depois um segundo tempo de formação avançada clínica, para que essas pessoas saiam formadas, para poderem atuar dentro do mercado de trabalho nos dois elementos. Eu não consigo entender nenhum processo de um psicomotricista aquático que não passe por esse tripé de formação, que é exatamente o que a Associação Brasileira homologa, uma formação teórica, uma formação prática corporal e didática, de supervisão de casos e poder se colocar, tanto sentir no seu corpo para saber como trabalhar, como também colocar os seus vídeos, colocar a sua prática profissional em exposição para um outro poder te ajudar a se ver. Esse processo, ele é, para mim, o processo mais enriquecedor e não há como encaminhar se a gente não trabalhar com as relações de transferência, as relações transferenciais e contratransferenciais e tantos outros temas que fazem parte aí dos elementos que a psicomotricidade. Então, não sou diferente de nenhuma outra formação do solo quanto a isso, né? Isso não é uma novidade, mas é algo que existe uma fidelização e, para mim, é o entendimento. Pois bem, quais são as questões que eu gostaria que eu já estou indo para o final da minha apresentação, tá, Maria Luísa? Que a gente tem encontrado como fatos recentes e o que a gente está discutindo atualmente e que eu coloco como pontos que trazem a especificidade da psicomotricidade aquática como marcos. A gente hoje tem uma realidade que a psicomotricidade aquática ela é vista, já temos ela nos planos de saúde como autorizados em muitos lugares do Brasil, já temos profissionais atuando como psicomotricistas aquáticos, porque já temos formação há 25 anos, mas nós temos também, com a profissão, uma busca muito grande e muitas coisas fake news, muito fake peoples, e não fake news. Pessoas que se dizem psicomotricistas e não são. Pessoas que não fazem o seu tripé, não entendem a profundidade disso. Então, a gente vem buscando o que a gente precisa construir ao longo de construção científica, e eu trouxe alguns pontos aqui bem importantes e que eu acho que são talvez a parte mais importante da minha apresentação. Primeiro, entender que a gente tem que trabalhar, e eu baseando aí com Pichon Riviere, que foi uma das minhas, quando eu estudo sobre grupos operativos, entender o lugar do papel do vínculo, e aí depois o aprofundamento através da psicanálise, principalmente, do papel dessas relações, porque isso remete à necessidade da gente entender como psicomotricista, qual é seu papel de ser parceiro nesse jogo psicomotor, para que o outro na realidade, desenvolva. Essa possibilidade, ela precisa ser aprendida, sobretudo num momento tão individualista, de aplicabilidade errada. Um segundo, eu venho desenvolvendo desde 2016 uma preocupação com os instrumentos avaliativos dentro de que maneira a gente consegue conversar com as outras áreas profissionais. Como que eu, como uma psicomotricista aquática, eu posso conversar com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, com um neuropediatra, com um professor, e eu consiga explicar que aquilo que a gente está fazendo está gerando essa organização psicomotora. Então, a gente vem trabalhando dentro de um instrumento que se chama níveis de organização psicomotora, e esse é um tema para uma outra apresentação, mas que já temos muitas publicações nesses livros, de forma muito tímida, tentando sintetizar isso agora. A gente vem trabalhando com a construção da articulação dessas áreas, trazendo a prática e a teoria, que para nós ainda está muito superficial ou muito aplicada, porque a natural, ela deriva da educação física, ela deriva principalmente a água, dos elementos principalmente da educação física e da fisioterapia, mas que não é fisioterapia, mas que não é educação física, e que precisa ser entendido como campo do psicomotricista. E um outro campo, que é os eixos de relação, na relação com o outro, com o espaço, com o objeto, consigo mesmo. E aí eu trago um outro que hoje vem sendo campo, eu coloquei em negrito, porque a gente registrou isso na Plataforma Brasil, estamos com um grupo de pesquisa atualmente vigente, onde a gente vem trabalhando sobre a análise categorial, a partir da análise de conteúdo,
num instrumento de análise psicomotora, que eu chamo de APM, porque ele chama análise psicomotora, e que a gente vem tentando fundamentar, não avaliar o sujeito na condição se ele pode, é capaz ou não é capaz, mas e sim em que momento ele se situa, e como que o psicomotricista consegue transformar isso numa leitura desse sujeito. Porque Maria Luísa passou com a gente na definição no rol da ANS, tentando aprovação, a dificuldade que existe hoje da construção da ciência dentro da psicomotricidade, na psicomotricidade aquática, por incrível que pareça, não é diferente, mas a gente já tem muita coisa. E quais são essas coisas? Eu venho me surpreendendo, e eu trouxe 3 artigos que foram publicados agora desde final do ano de 2022, 4 artigos que eu gostaria de citar aqui, até uma delas está aqui, eu não sei se as outras estão, onde eu participei como orientadora desses artigos, onde um deles é as perspectivas das intervenções na clínica, no solo e na água, se há diferenças. Uma pesquisa muito interessante que chega à conclusão de que o sujeito psicomotor é o mesmo. O que muda é a forma de trabalhar e as especificidades. Esse é um começo e um prenúncio de um trabalho científico, são todos artigos científicos que a gente, pela formação, pretende estar agora publicando em revistas indexadas, porque, por enquanto, é o que a gente tinha, né? A gente agora reconhecido começa a ampliar esse espaço. Um segundo, que eu vi ela aí também, da Leila Oliveira, que fez uma pesquisa de campo quali-quantitativa com profissionais que eram psicomotricistas titulados pela BP, o campo e especialista, descobrindo se eles vinham da graduação, da formação em psicomotricidade ou especialistas, e profissionais tentando entender se eles compreendiam a psicomotricidade aquática dentro da clínica psicomotora e se entendiam que isso era importante. Nós tivemos uma população de 65 pessoas como amostragem, o que já se torna uma amostragem importante para esses dados que nos trouxeram que a diferença entre psicomotricidade aquática e psicomotricidade na água é compreendida por 67% desse grupo que entende que a psicomotricidade aquática é diferente de psicomotricidade na água. Isso nos traz uma luz da gente estar fazendo a coisa certa mesmo, porque há uma diferença e precisa ser entendida. Um terceiro artigo da Samantha Moretti, que traz isso dentro do campo, principalmente da educação física, tentando compreender as diferenças entre a natação e a psicomotricidade aquática. E a população investigada, por incrível que pareça, por mais que ela tenha colocado quase 500 questionários, nós tivemos 25 pessoas apenas para esse primeiro momento, então essas pesquisas vão seguir como uma aplicabilidade, mas profissionais que teriam que estar filiados aos seus conselhos na educação física e psicomotricistas titulados também. Eram esses os critérios. E aí nós caímos no que a gente tem. A gente não tem muito psicomotricista titulado nesse país. E aí a amostragem não poderia ser teria que ser equitativa. Esse foi um critério de exclusão que a gente teve que trazer para que a gente tivesse as respostas de que, mesmo num grupo pequeno, há uma diferença muito grande entre natação e psicomotricidade aquática. E um último, que é de uma orientanda com a felicidade da Daisy, que me trouxe esse presente para a minha vida, e ela faz parte, ela estava aí agora há pouco, que é a Fabiane de Góes, que é da UES, se formou pela UES e fez um trabalho belíssimo, um artigo que merece ser lido por todo mundo, falando sobre a aplicação da psicomotricidade aquática no envelhecimento saudável, onde ela consegue trazer as respostas, não só nos conceitos de dor, como também da satisfação e o que a psicomotricidade aquática pode promover nesse sujeito que é da área da geronto, que está se tornando um geronte, um idoso. Magnífico esse trabalho também. E eu chamo principal atenção para esse último, porque ele, dentro daquele rol que a gente precisa para se tornar uma ciência, Charles Godoy, ele fez uma pesquisa sobre uma revisão integrativa de quais são os trabalhos, as evidências científicas no Brasil, a partir das fontes
incluídas só os anais da Sociedade Brasileira da Associação, começando pela Sociedade e depois da Associação Brasileira de Psicomotricidade, e os trabalhos científicos ao longo das formações, e nós conseguimos 46 trabalhos ao longo desses 26 anos, que eu acho que é um começo e é um prenúncio, que trazem, através de uma base científica da análise categorial pela análise de conteúdo de Bardan, sobre quais são os campos de estudos, e ele fez uma análise dos estudos e dos resultados, onde a psicomotricidade aquática era o seu objeto de estudo. E aí, esses são os campos que estão marcados nesse estudo, onde já temos todos esses temas já existentes como científicos, que comprovam que há uma importância sobre os benefícios da psicomotricidade aquática como um campo de intervenção profissional do psicomotricista. E, para mim, esse é um dos trabalhos que vão se tornar, talvez, os marcos geradores da transformação da nossa profissão. E aí, eu finalizo com uma frase que eu escrevi um dia: ser psicomotricista não é fácil, é simples, mas não é fácil. Ele é simples porque no sentido de que essa completude do sujeito, da criança ou do adulto, com o qual nos relacionamos enquanto psicomotricistas, revela-se a partir das mais singelas manifestações corporais e nas relações e vínculos que esse sujeito estabelece. Mas não é nada fácil ser psicomotricista. Exige uma formação sólida, uma responsabilidade e um empenho constante da gente se manter num continuado aperfeiçoamento, alicerçando a formação corporal pessoal, a supervisão, a interlocução com outros psicomotricistas, que eu estou fazendo aqui com muita honra, e produzindo cientificamente a sedimentação dessa profissão. Eu não vejo outro caminho para a gente conseguir encontrar o lugar dessa psicomotricidade aquática. Então, eu aproveitei, se você me permite, Maria Luísa, utilizar esse espaço para justamente trazer o que a gente precisa. A gente precisa de mais psicomotricistas que venham fazer ciência, porque em 40 minutos eu não teria condições de trazer mais do que um plano muito geral para que tudo isso acontecesse, né? Eu não vejo outro lugar do que o lugar da BP para trazer essa minha apresentação. Foi esse o meu melhor possível de hoje, que está pulsando dentro de mim, que eu espero ter trazido, e é isso. Muito obrigada, Josiane, pelas suas palavras. Muito bacana, viu? Fiquei aqui pensando, tudo isso que você falou, né? A água, ela é um elemento, né? Nisso tudo, né? Assim, como você falou, a água é um elemento que, de uma certa forma, envelopa, né? Dá esse envelopamento, assim, é muito interessante pensar assim. Eu, particularmente, assim, pessoalmente, amo água. Amo água. E eu fico pensando como é um recurso muito bacana dentro da psicomotricidade, né? Agora, ela precisa de uma formação específica, né, Josiane? Assim, talvez seja importante esclarecer isso, porque existem muitas formações em psicomotricidade, existem especializações em psicomotricidade, né? E que se formam um psicomotricista, mas eu não sei, assim, me corrija se eu estiver errada. Eu penso que para trabalhar com a psicomotricidade aquática, você tem que buscar um pouco mais, né? Assim, nesse conhecimento desse elemento mediador, né? Eu acho que tem que passar por essa experiência, passar por uma formação pessoal, corporal ali, utilizando também esse mediador, né? Para que efetivamente ele possa acontecer, né? Uma cena, né? Psicomotora, vamos dizer assim, Exatamente. né? Que saia, o que eu acho que você
quis muito colocar, né, a diferença que não é atividades psicomotoras na água, né? Eu acho que é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que você coloca bem essa diferença, né? Então, você podia só Posso sim. um pouco mais isso, né? Porque eu acho que Isso. as pessoas podem estar interessadas em saber mais. Perfeito, Maria Luísa. Acho que a minha provocação da fala foi exatamente para gerar essas questões. Eu acho que a fala, quando a gente traz, é justamente para o que está posto e o que está escrito precisa ser perguntado também, para que as pessoas possam ir atrás, né? E isso já está posto, está citado. Nós temos uma base muito específica e não há possibilidade de ser por isso, mas no momento em que a gente precisa ter a psicomotricidade aquática como um campo profissional do psicomotricista, né? Eu entendo que é preciso que a gente tome posse da especificidade dela. Eu conversava sobre, não, mas eu sou psicomotricista, eu já fiz uma prática, eu gosto tanto de água. Não é possível, não é. Você mesmo disse, olha, utilizar ela como recurso, todo o campo, porque a água é um meio público. A aquática é um termo público, mas essa junção psicomotricidade aquática precisa se tornar o campo de atuação profissional do psicomotricista. Por quê? Porque existe um corpo psicomotor que a gente estuda tão profundamente, e esse corpo psicomotor, quando ele entra na água, precisa ser compreendido. As relações que ali se estabelecem, a gente então faz não só a vivência de entender a água, de entender cada forma de relação, de entender como é que isso acontece em cada campo de aplicabilidade, mas antes disso, como que o corpo sente o que é superficial e o que é profundo, porque a água concretiza questões inimagináveis. Quanto você, quando está na água, tem boa parte da sua vivência com o corpo imerso, mas uma parte do seu corpo, a maior parte delas, tem uma parte do seu corpo que é aéreo, e é sempre, porque você precisa respirar. E como que você, dentro d'água, acha que teu corpo está inteiro dentro d'água? E o teu corpo não está inteiro dentro d'água na maior parte do tempo. Parte do seu corpo está só na superfície. E por que ele nos toca tão profundamente? Isso tem uma relação com essa dimensão, o quanto a divisa da água, desse eu-pele, né, que a Anzia fala tanto, o quanto essa água se mistura e o quanto a gente precisa marcar essa divisa. Então, um psicomotricista na água tem que ter muita responsabilidade. Um psicomotricista aquático tem que ter muita responsabilidade, porque o toque dele na água é um outro toque, porque a água já está tocando. E aonde? E de que forma eu vou tocar nesse corpo? E vou tocar em quem, né? Porque não é um corpo, é alguém que está ali. E você vai torná-lo um eu. Depende muito do que você vai fazer. E isso precisa ser compreendido, e por isso ela toca tanto, por isso ela traz uma dimensão de muita responsabilidade, né? E que é preciso que a gente continue num campo, numa busca muito séria dessa formatação. Eu tenho ficado muito preocupada, sabe, Maria Luísa, com os momentos atuais da psicomotricidade, e porque ela se tornou tão encantadora, a psicomotricidade, e daí da aquática mais ainda, porque é um meio mais encantador. Quem que não gosta de água? Quem que não gosta? Dá para pensar. É algo que não tem como não nos afetar, nos afeta. E é preciso entender quando a gente torna ela um meio de ação mais global, porque a gente só é, na realidade, a gente toma ela como um quarto elemento nessa relação. Ela se torna um elemento vivo. Muitas vezes a gente não toca diretamente, mas a gente toca através do movimento que a própria água faz no outro. Essas dimensões, quando a gente espirra e a gente sente um ato agressivo, mas não é você, mas é o outro. Olha a sutileza que a água nos traz, que no meio aéreo a gente precisa de outros objetos. O quanto essa água pode ser muito
sutil nessas transições. Não é por acaso que isso vem acontecendo, o trabalho magnífico de resultados e vários outros artigos que eu não quis citar aqui, no campo do transtorno do espectro do autismo, né? O quanto ela tem trazido benefícios e quais são esses que precisam ser estudados e de que maneira. Então, o que você fala da formação e o profissional ter essa responsabilidade, a gente precisa muito que psicomotricistas queiram ser psicomotricistas aquáticos e que a gente possa dar continuidade e possa ter novos formadores, porque isso é um processo sério que a ABP leva. Nós temos os critérios para que isso possa seguir como um processo, inclusive, de campo profissional, né? Não sei se eu respondi, mas... Não, claro, você trouxe aí agora várias outras questões aí, né? Assim, muito interessante pensar. Então, gente, está aberto para as pessoas poderem participar também, né? Tem questões, tem muitas coisas aqui no chat. Seria muito bacana, né, se as pessoas pudessem falar do que só você ser tradutora, né? Porque né? Está aberto, é só abrir o microfone e falar. Mas tem muitas pessoas aqui te parabenizando, né, pela sua fala, pelo que você traz. Boa noite, tudo bom? Bianca, né? Primeiro eu queria lhe parabenizar porque você trouxe, nessa fração de tempo que não é tão longa, né, tantas elucidações para a gente, de uma forma assim tão clara. Eu não sou necessariamente atuante na psicomotricidade aquática, mas sou uma defensora, sei lá, uma entusiasta da psicomotricidade, né, e vivo um momento, estou até aproveitando para falar, porque eu acho que você traz um ponto, né, dessa coisa dessa sua preocupação, porque isso remete a mim também, né, e eu acho que alguns, talvez, quem sabe, aqui que estão aqui nessa sala, sobre que momento é esse que nós nos encontramos em relação à psicomotricidade, né, e assim, é um momento de transição muito grande, onde a psicomotricidade passou a estar mais vista e mais falada, mas também, por outro lado, entendemos que é tão necessária essa formação continuada, os estudos continuados relacionados à psicomotricidade, inclusive após um processo de especialização, né, que a gente possa continuar e perpetuar até a gente conseguir fazer a titulação. Por outro lado, a gente está num momento ali de balança de um período, de uma fase da vida, onde tudo está muito imediatista, onde tudo está chegando muito rápido para as pessoas, inclusive aí pela própria via da internet. E a mim, em particular, me preocupa muito com o nome quase, né, da psicomotricidade, que é como se, às vezes, a coisa facilzinha remete à psicomotricidade. O trabalho ali do corpo, de mexer aqui e acolá, remete à psicomotricidade. E a gente sabe que não é só isso, a psicomotricidade, né? Ela tem muito mais ali de necessidade de aprofundamento, de que está ali atuando como psicomotricista, de estar mediando ali o processo, né? De estar buscando ali incentivar o processo ali a partir do desejo ali do sujeito, mediando o trabalho com quem se está atuando, né? Seja crianças até pessoas mais velhas e tal, mas como é que a gente, aqui fica muito mais algo ali para a gente poder, acho que esse momento é um momento bom para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse lugar da psicomotricidade, né? Sobre o lugar, antes de mais nada, do psicomotricista, que é diferente do que é você estar reproduzindo movimentos, reproduzindo sequências de movimentos, seja na psicomotricidade, falando da psicomotricidade aquática, ou seja, porque estamos falando de uma condição ali mais dentro do solo, né? Numa clínica, o que for. Esse é um momento bom também para poder a gente trazer algumas reflexões e, de novo, validar a necessidade das formações continuadas, validar a necessidade dos estudos continuados, porque atuar em psicomotricidade não é simplesmente fazer um processo de especialização, né? Eu acho que bom que eu toquei, né? Toquei no teu coração em relação a isso, porque eu acho que esse é um tema que a gente precisa de adesão para fazer a transformação. Nós nunca estivemos tanto
e falando um pouco na perspectiva mesmo da minha linha do materialismo aí, histórico, dentro de autores nesse sentido, a gente nunca precisou tanto, as nossas relações de produção precisam se alicerçar para que a gente supere, porque é inevitável que as forças de produção estão aparecendo, mas se as relações de produção com esses elementos que são da psicomotricidade não foram as relações com outras áreas e com essa cientificidade, com essa formação responsável, o psicomotricista incorre no risco de tornar isso mesmo só como recurso, só como suporte, e é exatamente essa busca que a psicomotricidade aqui no Brasil demorou 40 anos para conquistar. Mas é uma conquista muito ainda efêmera que precisa ser vista nesse sentido. Então, Bianca, eu fico muito feliz de ouvir, porque isso convence de que é isso que nós temos que fazer, e é essa a nossa verdade, né? E a psicomotricidade aquática, eu entendo que ela é um campo extremamente promissor para que a gente possa entender que há um corpus teórico e uma diferença nas nossas bases que faz parte do trabalho desse psicomotricista, que ainda é muito novo, que precisa conversar com essas outras áreas, mas que tem a nossa base, e a gente precisa estar sendo, assim como os outros nas mídias, né, que você fala, nós temos que fazer a nossa parte. Isso que nós estamos fazendo nada mais é do que uma multiplicação também, mas uma multiplicação com critérios, que não seja uma banalização, né? Faz parte um pouco da gente fazer um pouco isso. Uma andorinha só não faz verão. A gente tem que transformar o nosso espaço ainda nisso, e esse é o nosso desafio. Precisamos porque isso já é fato, né? É isso. Uhum. Muito bem. Mais alguém gostaria de dividir alguma reflexão, alguma questão? Fabiano escreveu aqui, Josiane. Cadê Fabiano? É a famosa diferença entre psicomotricidade na água e psicomotricidade aquática, que muitos deveriam, mas não sabem diferenciar, né? Que é uma coisa que você está trazendo, né? Uhum. Isso, e eu creio que isso é um processo ainda. Como a psicomotricidade, ela tem um compromisso, historicamente falando, com o estudo desses fenômenos que nos impactam. A gente estuda muito, e desde sempre, os fenômenos que passam pelo corpo, passam por essas relações. Compreender essa especificidade precisa ser visto de diferentes óticas, para que isso se torne uma transformação. Não mas é preciso começar a se fazer essas análises, essas discussões, isso ser colocado em evidência, né? Então, eu penso que ter um espaço de diálogo como esse, por isso que a gente está abrindo, e eu agradeço, sabe, Maria Luísa, e gostaria muito que as pessoas trouxessem, porque a gente aqui desse lado diz assim, nossa, mas eu não estou sozinha, se vocês ainda estão aqui, eu falei tudo isso, e vocês ainda estão aqui comigo, é sinal que alguma coisa está tocando, né? Mas me toquem também, porque isso nos traz a força para que essas adesões e esse processo aconteça. Eu não acredito em outro jeito da gente fazer isso, né? Uhum. Estou convidando vocês a falarem mesmo. Não tenham vergonha, tá tudo certo. Pega um cafezinho e vamos nessa, ó. É um café psicomotor esse, é um momento de papo. Vou tomar até uma aguinha. Professora, Tá chegando. sou suspeita de falar. Ó, a Glícia já está. Pouquinho. Quem quer Ô, falar? Glícia, a Fabiane falou alguma coisa, Fabiane? Eu acho que eu escutei a voz dela. Pois é, eu sou suspeita em falar, né? Mas aproveitando que temos representantes nordestinos, que está psicomotricidade no Nordeste.
Está falhando, viu, Fabiana? Ela falou da vontade que ela tem de levar a psicomotricidade para o Nordeste. Pois é, eu vou contar, eu posso contar isso, Maria? Acho que posso, né? Até então, a gente, como homologada, sozinho, a BP ainda é muito pequena, e eu digo assim, Nivaldo está com a gente nesse projeto e sabe, então vou colocar teu nome, tá, Nivaldo? Nivaldo, Fabiano, Vera e Ariadna, é um grupo pequeno ainda, mas a gente iniciou essa célula, foi um projeto desde 2017, mas que iniciou em 2019, antes da pandemia, e daí seguimos na pandemia. Estamos na terceira turma em Curitiba de especialização em psicomotricidade educacional, aquática e clínica, justamente para promover a possibilidade, ainda puramente presencial e só em Curitiba, mas dentro de uma instituição que tem a pós-graduação em 22 ou 23 polos aqui no Brasil, com a intenção de ampliação. Mas é que ainda temos poucos formadores. Existe essa especialização, ela é toda de profissionais titulados. Não existe nenhum professor que não é titulado pela BP, e dentre eles, 89, para ser mais exato, por cento deles são formadores homologados na BP. Isso é a diferença que a gente está tentando carregar para dentro da relação que se faz do campo formativo. E nós estamos com alguns diálogos que devem firmar essa semana, com grandes, posso falar, Nivaldo? Com grandes possibilidades, acho que posso, né? Da abertura de um polo em Brasília e um outro em João Pessoa. Não é Pernambuco, apesar dele ser de Recife, mas é que o polo que existe é em João Pessoa, que é pertinho ali, né, Nivaldo? E o Nivaldo aceitou esse desafio para a gente ver se consegue levar essa formação para campos. E aí no Nordeste começa por esse, né, Fabiana? Mas daqui a pouco a gente tem aí essa possibilidade. Mas tem que ter braço para isso, e nós somos ainda poucos. Por isso nós precisamos formar mais pessoas, seguir os critérios que essas pessoas vivem. Esse é um processo lento, mas é um processo possível, né? Porque temos que começar a ter psicomotricistas aquáticos mesmo, né? Então eu estou contando porque é esse ano que isso deve acontecer. Muito lentamente. A Deise sabe da minha luta aí para levar para Fortaleza, mas tá na fila, tá na fila. Trazer para Minas também. A Deise trouxe para a gente lá em Caratinga e ela traz também para a psicomotricidade aquática para Minas, viu, Deise? Estamos conversando no vai e volta, né, Deise? Estamos nessa, mas... mas uma hora vai dar certo. A gente está preparando o pessoal, né? Daqui a pouco a gente, quem sabe? A esperança é a última que morre. Mas ela não está morta, não. Ela vem acontecendo, né? Pois é, exatamente. Porque ela está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo que ela é a última. Porque nesse momento a gente tem tido muito desejo. Só que não é muito fácil. Não é fácil. Mas vai acontecer sim, a gente não pode perder essa esperança. O que a gente tem feito, que eu gostaria acho que também de falar, é que juntamente com discussões com a própria BP, a gente constituiu um grupo avançado de formação clínica, que é no solo e na água, para pessoas que já são psicomotricistas e às vezes não tiveram essa oportunidade de seguir, e um outro grupo que estamos em formatação de psicomotricistas que fizeram suas formações equivocadas, eu vou chamar assim, tiveram porque não sabiam, não tem culpa, eu entendo que alguns não têm culpa, e porque se vêm nos buscar é porque precisam e entendem, fazem sua formação por EAD, fazem sua formação sem o tripé de formação, em que a gente reconhece que, e não querem ficar nesse lugar de uma aplicabilidade errada, a gente vem organizando justamente por sermos homologados, para dar certo, essa complementação específica na psicomotricidade aquática também para aqueles que, por exemplo,
que não vire só eu só sou isso, eu só sou isso, essa questão da fragmentação das formações, a gente abrir a oportunidade para o profissional que deseja ter uma formação que seja desse campo, que é um meio, que não tem como negar, ele necessita, não é para ter um aluno a mais, não tem nada, é porque é um meio que necessita, a gente está vendo aí, a gente vem sistematizando tudo isso, e creio que provavelmente iniciando no segundo semestre, a gente deve abrir uma turma de complementação de aquática para quem tem interesse. Então, as coisas estão caminhando, mas é um processo lento, né? Porque tem que ter braço para tudo isso, tem que ter fim de semana, um mês tem só 4, e daí já repete, e se é um processo formativo, não tem mais, né? Não é um milagre que a gente consegue fazer. E se for para fazer mal feito, nós não vamos fazer, né? É isso. O importante é que tem muitos caminhos sendo traçados, né, Josiane? Eu acho que são muitas frentes, né? Muitos caminhos, assim, que inclusive a Associação Brasileira de Psicomotricidade vem buscando, né, nesse caminhar. Isso. E cada um de nós, enquanto psicomotricistas, fazendo a nossa parte, né? E é um momento que a gente precisa unir essas forças. Por isso que eu falei para você, Maria Luísa, da minha honra de estar falando sobre isso aqui. Eu acho que não podia ter sido o melhor presente. É no lugar certo, é aonde a gente precisa estar falando, porque é aqui que nós temos que debater, é aqui que nós temos que ser ouvidos primeiro, né? Para que a gente se fortaleça, porque a gente só é um pedacinho no meio dessa construção. Então, me sinto parte disso, do que eu puder fazer, eu estou aí para isso, é o momento, né? Bom, gente, Deixa eu... já terminou? a gente já está Não, chegando ao queria fazer só uma observaçãozinha bem rápida, né? Primeiro, entender que acho que Josiane faz um trabalho magnífico, né? Com a equipe dela, um trabalho magnífico, muito, muito ético, muito responsável, né? E ficou claro para mim que um psicomotricista aquático é um psicomotricista, né? Isso. Mas um psicomotricista não é um psicomotricista aquático, né? Ai, adorei! Porque precisa de uma formação específica. Eu compreendo a matriz curricular de todo o trabalho que é feito com o Josiane, porque eu dou aula, né, no curso que ela promove junto com o Inspirar, junto com Água e Vida, e eu entendo que ela tem uma formação que vai além do que ela mesma disse, porque é multidisciplinar, ela entra com a psicanálise, ela entra com vários outros fundamentos, né? Então, é um curso bem estruturado que permite esse olhar tanto ao psicomotricista que vai fazer seu trabalho ali clínico, seu trabalho com uma criança, com um adolescente, e, na realidade, também tem o meio aquático, que é muito específico. Não dá para ser, eu sou psicomotricista, mas não sou psicomotricista aquático, eu não saberia o que fazer na água no ponto de vista ético do trabalho profissional, da especificidade do psicomotricista aquático. Eu podia entrar na água e tomar banho, ou dar banho em alguém, fazer alguma coisa, mas isso não é o trabalho específico do psicomotricista aquático. Eu já compreendi isso, Josiane, desde uma primeira experiência que eu fiz com você há muitos anos atrás. Não foi agora, não, né? Então, acho muito interessante e acho importante que você tenha aberto essa possibilidade de psicomotricistas enveredarem, né, por uma formação aquática, que eu acho que isso pouparia muito tempo e iria direto para a especificidade, desde que esse psicomotricista teve também uma boa formação como psicomotricista, porque também tem esses detalhes que você nos alertou aí. Era só essa observação que eu queria fazer.
parabenizá-la pela apresentação aí. Maria Luísa, como sempre, aí, nos brindando com essas joias raras, né? E, Maria Luísa, eu queria me desculpar com você, no sentido de, quando você colocou que eu fiz essa escolha de não trazer a base teórica, epistemológica, por entender nesse momento que existem pré-requisitos que precisam suscitar a busca da compreensão disso, né? Eu me ponho à disposição nos meus contatos e certamente quem procurar o capítulo Bahia, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença, no sentido de dar os alicerces para as pessoas que queiram conhecer mais, porque existe publicação que já explica tudo isso. A gente pode mandar o artigo, que existe a revista Mosaico da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que fala sobre toda a formatação. Existe um artigo científico no site da Associação Brasileira de Psicomotricidade que dá uma base de qual é a base teórica, base prática, base de avaliação, um esboço, um começo, mas as pessoas teriam a condição de fazer uma aproximação através da busca desses instrumentos que estão mais palpáveis, estão mais próximos do que a gente imagina, e a gente pode passar esse caminho, né? Então, eu te peço desculpa se era uma expectativa, mas eu fiz uma escolha por entender exatamente de uma inquietude de que não era só minha, que eu tenho ouvido muito isso. E aí, nada mais do que a minha responsabilidade de trazer essas reflexões, né? E, claro, a incompletude vai ser sempre, né? A gente nunca vai fazendo escolhas, fazemos renúncias. O tempo todo, uma escolha gera uma renúncia. Eu tive que renunciar a tanta coisa que eu queria dizer para dizer outras, mas por acreditar realmente que essas outras podem ser conquistadas, né? Não, fica tranquila, Luciana, não tinha nenhuma expectativa. Esse é um momento de troca, né? Acho que você trouxe muitas questões importantes, né? E eu acho que a gente finalizar esse café psicomotor justamente com essa compreensão, né? Que a psicomotricidade aquática precisa ser feita por um psicomotricista, né? E se é feita por um psicomotricista, esse profissional precisa ter uma formação específica, né? Que é baseado num tripé de formação pessoal, de formação corporal, de formação teórica, né? De prática supervisionada, e que isso não pode ser feito apenas no modelo virtual, né? Então, nós da Associação Brasileira de Psicomotricidade, isso é básico, né? Então, muitas pessoas aqui já estão vinculadas à associação, outras não, né? Outras estão aqui talvez escutando pela primeira vez, né? Então é importante, né, deixar claro isso. Eu acho que você foi muito claro na sua fala e você trouxe sim, né, pontos importantes, vamos dizer assim, de uma sustentação teórica do seu trabalho. Agora, é claro que nesse tempo não vai dar para a gente aprofundar isso, mas você traz, sim, quais são os pontos, né? Então, eu que lhe agradeço a sua disponibilidade, de doar aqui esse tempo, né, seu, de estar aqui com a gente, e dividindo, né, esse seu tempo de trabalho, quanto tempo você trabalha nesse campo, né, e transmitir isso para a gente, né? A transmissão é muito importante, a transmissão é o que faz, né, o que sustenta uma prática, porque não basta a gente só estudar e saber a teoria nem nada, é o que a gente transmite por uma prática que a gente constrói passo a passo, né? Como diz a Bianca aí, a psicomotricidade está numa coisa de que as pessoas querem para ontem. Aliás, não é só a psicomotricidade, o mundo hoje tem uma emergência, né, das coisas, e a gente precisa dizer, opa, peraí, né, a formação não é bem assim, né, e acho bem importante as pessoas que procuram a Associação Brasileira de Psicomotricidade, né, porque fizeram uma formação EAD,
e querem se tornar psicomotricistas vão ter que buscar complementações, né? E a gente vem trabalhando nessa orientação, né? Então, seguimos em frente, né? Mas, Eu gente, queria só uma palavrinha, Maria Luísa, rapidinho. Eu fala. queria te parabenizar, né, pelo convite, parabenizar a Josiane. Achei assim, foi fantástico as colocações e o fechamento, que ficou muito claro, né? Como o próprio Nivaldo já reforçou aí. É muito interessante isso, né? Você diferenciar a psicomotricidade na água, a psicomotricidade aquática, e fortalecer a psicomotricidade aquática no Brasil. Nós vamos continuar lutando, né? Quem sabe trazer para o Nordeste, para as Minas Gerais e assim por diante. Não podemos perder as esperanças, conforme eu disse agora há pouco. Com Um certeza. beijo para vocês. Parabéns, Josiane. Parabéns, Maria Luísa, pela iniciativa. Obrigada. Parabéns pelo capítulo baiano, né? Capítulo Bahia foi Da maravilhoso. Bahia. Ô, Josiane, você podia colocar o seu e-mail, o seu contato aí Claro, no vou colocar tudo aqui. Peraí. pessoas que tiverem interesse em te procurar e tiverem interesse em fazer formação, né? Nesse campo, acho que fica bacana se você colocar. E, gente, olha, o capítulo Bahia segue, né, com esse ano, com uma programação bem bacana. Eu vou falar aqui rapidinho, né? Como eu já tinha falado no início do trabalho hoje. Nós começamos o ano com o seminário da Susana Cabral, A Imagem Inconsciente do Corpo. Hoje nós tivemos a Josiane Bueno falando sobre a psicomotricidade aquática. Em junho, 17 de junho, a gente vai ter a Rita Thompson e a Fátima Vasconcelos falando sobre psicomotricidade e neurociência, tá? Em agosto, a gente ainda vai ter que definir a data, né, Nivaldo, que a gente ainda não conseguiu definir, mas a gente vai ter um seminário também com o Nivaldo Torres, que está aqui presente, sobre o infantil no adulto. Amante para saber, o infantil no adulto. Então, é um seminário que a gente está querendo muito fazer presencial aqui em Salvador, né? Vamos ver se nós conseguimos, mas a gente não definiu uma data ainda. E a gente vai ter, em setembro, uma formação presencial com o Juan Mila, né? Que é um trabalho de formação corporal do psicomotricista. Esse, sim, é destinado a psicomotricistas, né? Então, não é qualquer pessoa que pode fazer, ele é um aprofundamento mesmo ao psicomotricista, né? Porque a gente justamente acredita nessa formação continuada, né? Então, Esse vai ser quando? esse vai ser em setembro, 15, 16 e 17 de setembro, tá? Vai que eu vá. Venha fazer com a gente. E o café, nós vamos ter o 8º café psicomotor, que é com a Fátima Gonçalves, também psicomotricista, que ela vai falar do andar ao escrever, um caminho psicomotor. Né? Acho que é um tema também bastante importante dentro da psicomotricidade. E com isso a gente tem um percurso grande ainda. O ano está passando rápido, mas a gente tem muita coisa para fazer, né? Então, gente, um abraço para todo mundo. Fiquei muito contente com a participação de todos. Josiane, muito obrigada pela sua Fazer a transmissão. foto oficial, Isa. Então bora lá. Abram as câmeras aí, gente. Abra as câmeras, que eu vou tirar uma foto. Uma foto bonita. Diga um X ainda. Olha aí, todo mundo abrindo as câmeras. Vocês têm que participar desses eventos com as câmeras abertas, gente. Deixa eu tirar só a outra página, porque ele dividiu em 2 páginas aqui. É. Só um minutinho, gente.
Aí, Alzira, boa, bom registro. Prontinho. Que bom. Pronto. Um beijo, gente. Vou guardar de recordação. Beijo para vocês. Gratidão, obrigada. Esse, deixa eu parar de gravar, peraí, onde é que é? Dá uma pausa.